Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Grande Rodrigo Aidar. Você tá bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tranquilo? você, Enéas? Só você que pode dizer que tá tudo tranquilo, porque a gente vai acompanhando as coisas. Agora vem cá, nós vamos ter uma tarde movimentada no Supremo Tribunal Federal. Você está de olho nisso, vai ficar de olho nisso, até porque depois tem que contar pra gente tudo o que aconteceu. O que você pode antecipar? Quais são as suas preocupações e o que você tira disso que vai acontecer aí nas próximas horas? Salve Eneg, salve Débora, salve Pablo, no lugar do Felipe, com essa voz de edredom, mais edredom do que do Felipe. Feliz aniversário, Aidar. É hoje? Foi ontem. Ah, parabéns atrasado. Obrigado. Parabéns, Aidar. 32 anos, cara. Nem que parece. jovem. Quem olha pensa que tem 25. Muita saúde, muita proteção. Só você sabe que é o segundo aniversário na pandemia, viu? Vou ter que tirar o atraso disso no ano que vem, só que eu tô com medo de falar no ano que vem, porque no ano passado eu disse isso, então é melhor... Seja lá quando for a próxima festa que você fizer, convida a gente, Aidar. Mas só depois tiver todo mundo vacinado. Claro. É o atraso. Gente, mas hoje o Supremo tem duas decisões importantes, duas decisões que uma já se sabe mais ou menos o desfecho, a outra não. Uma, o Supremo deve corroborar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a instalação da CPI para investigar as ações e as omissões do governo federal no combate à pandemia. E a outra é a decisão se vai prevalecer o entendimento do ministro Edson Fachin em relação às ações do Lula, ou se vai prevalecer o entendimento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles vão definir hoje o alcance das anulações das ações contra o ex-presidente Lula. Essa já não é tão simples a decisão, a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer de fato. Agora, Neg, eu queria chamar a atenção para uma terceira discussão, que essa é a seguinte: o senador Cajuru entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal, depois daquela conversa republicana que ele divulgou, que ele teve com o presidente da República, pedindo para o Supremo determinar a instalação de um pedido de impeachment contra um ministro do Supremo, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. E aí veio aquela comoção, provocada muito pela narrativa da presidência da República. E aí, Supremo, mandou instalar a CPI, mas não vai mandar instalar também o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes? E aí, Eneg, eu acho que é necessário a gente estabelecer as diferenças entre uma decisão do Supremo, que determina a instalação de CPI, e uma possível, mas muito improvável, decisão do Supremo que determinasse a instalação de um processo de impeachment, seja contra um ministro do tribunal, seja contra um presidente da República, por exemplo, porque se cabe uma coisa, poderia caber outra, é uma questão que se faz. Primeiro o seguinte, não é a primeira vez que o Supremo enfrenta a questão. Há 11 anos, há pouco menos de 10 anos, na verdade, em 2011, o Supremo arquivou uma ação de um advogado que pedia ao tribunal que determinasse ao Senado que instaurasse um pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes. O relator do caso era o ministro Ricardo Lewandowski, e o tribunal, por unanimidade, disse que não cabe ao Supremo determinar a instalação de pedido de impeachment, de processo de impeachment. Isso cabe, no caso de ministro do Supremo, ao presidente do Senado, no caso de presidente da República, ao presidente da Câmara. E, Eneg, tem uma diferença muito clara entre uma CPI, um pedido de CPI e um pedido de impeachment, que passa pela legitimidade. Uma CPI, para ser criada, ela precisa de, no mínimo, a assinatura de 1/3 dos integrantes daquela casa. Ou seja, 1/3 do Senado, se for uma CPI do Senado, ou 1/3 da Câmara, se for uma CPI da Câmara. Se a gente pegar 32 ou 33 assinaturas, no caso dessa CPI da Covid, quantos milhões de votos isso tem? Porque os senadores representam os milhões de votos que eles receberam ao fazer esse pedido de instalação. No caso da instalação de processo de impeachment, pode ser instalado a partir do pedido de um cidadão. E é por isso que o Supremo diz que, atendidos aqueles dispositivos da Constituição, com as assinaturas de 1/3 dos senadores, essa representatividade tira do presidente do Senado o poder discricionário de decidir se instala ou não a CPI. Ele tem que instalar. Já no caso de um pedido de impeachment feito por um cidadão, por uma pessoa, o poder discricionário do presidente do Senado ganha uma importância maior.
E aí, Oineg, essa é uma diferença básica para o Supremo determinar a instalação de um pedido de CPI e determinar a instalação do pedido de um processo de impeachment. Agora, Oineg, tem uma questão que se coloca. Caso o Supremo entenda que pode determinar ao presidente de uma casa legislativa a instauração de um processo de impeachment contra o ministro do Supremo, por que o mesmo entendimento não pode ser aplicado à instauração do processo de impeachment contra o presidente da República? Porque, em tese, seria o poder discricionário do presidente do Senado e o poder discricionário do presidente da Câmara sendo suplantado pelo Supremo Tribunal Federal. E é por isso, Eneg, que eu acho muito difícil, mas muito difícil que saia do Supremo uma decisão mandando instalar pedido de impeachment, seja contra um ministro da Casa, seja contra o presidente da República. E tem, Eneg, ainda o seguinte, o embasamento. O senador Jorge Cajuru, ele pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes por conta da condução dele em relação ao inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. O plenário do Supremo já decidiu que todas essas decisões tomadas pelo ministro Alexandre são legais. Inclusive a prisão do deputado Daniel Silveira foi mantida não pelo Supremo, pela própria Câmara dos Deputados. Então aí você esvazia a justificativa para ter, isso já entrando no mérito, sem as questões técnicas, para ter o andamento de um pedido de impeachment contra o ministro que teve sua posição corroborada pelo plenário do Supremo e também pela Câmara, porque depois que se manteve a prisão, se jogou o processo para a Câmara decidir, e a própria Câmara decidiu corroborar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu queria estabelecer essas diferenças e mostrar como vai ser, Eneg, muito, mas muito difícil que saia do Supremo Tribunal Federal uma decisão mandando instaurar pedido de impeachment, seja contra ministro da Corte, seja contra ministro do Estado, seja contra presidente da República. Importante também, Aidar, para matar as fake news. Essa história, essa comparação sem pé nem cabeça de se faz isso, por que não faz aquilo? Que foi a fala do presidente da República. Será que o ministro terá coragem de fazer isto, já que tem coragem de fazer aquilo e tal? Então é muito importante essa sua colocação. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, que volta na sexta-feira com condições de avaliar o que terá acontecido hoje à tarde e até sexta, sabe-se lá o que mais tem para conversar, né? Porque o tempo inteiro é uma enxadada, uma minhoca, é impressionante. Valeu! Ele muda em meia hora, né? É isso aí. Valeu, até mais. Beijos. Valeu, abraço, até mais, Felipe, Débora, valeu aos ouvintes aí. Abração. Beijos.